Olá, terceirão, tudo bem? Estamos aí, né, para mais uma videoaula. Relembrando um pouquinho o vídeo da aula 10, nós terminamos o realismo. Hum? Nós vimos todas aquelas características, os movimentos filosóficos que influenciaram e o que o realismo colocava como básico, aquela oposição constante àquele idealismo romântico e aquela questão de denúncia social, né? De apontar os erros da sociedade na intenção de que os leitores se engajassem a partir disso. E agora, no fim da aula 10, falava assim, e o naturalismo? E como também a gente relembrou que o realismo ele foi introduzido praticamente na França, com aquele romance Madame Bovary de 1857, do Gustave Flaubert. Na França também, praticamente, que vai começar o naturalismo. Também um romance do famoso escritor francês naturalista, o Émile Zola, que escreveu Thérèse Raquin. Esse é marco do naturalismo lá, isso em termos de Europa. O Brasil é diferente, a gente vai ver. A gente viu rapidamente lá no último vídeo, não sei se citou, mas na apostila tinha, né? Que o naturalismo chega aqui junto com o realismo. No mesmo ano de 1881, nós temos Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, e o Mulato, do Aloysio de Azevedo, que começa o naturalismo. Tudo bem, mas o que é esse naturalismo? E a gente já falou que aquela extensão, aquele outro lado, um certo exagero do realismo, a gente cai no naturalismo. Como diz aí na apostila, estou na página 9, aula 10, que um realismo a que se acrescentam certos elementos, que o naturalismo é um realismo a que se acrescentam certos elementos. Então a gente pode falar que normalmente todo romance naturalista, ele é realista também, né? Mas nem todo romance realista, ele é naturalista nesse sentido, né? Então, o naturalismo, ele vai pegar do realismo mais aquele cientificismo vigente lá na época. O cientificismo fez aprofundar muito o estudo da biologia, da sociologia e da psicologia. E como marca desse cientificismo, então, desses estudos todos, nós temos como características básicas do naturalismo o determinismo. Vamos voltar a insistir muito nesse determinismo aí, que é aquele movimento, aquele pensamento filosófico que nos tirava o livre-arbítrio, que parte do princípio que todo ser humano já nasce determinado por 3 fatores: a raça, o meio e o momento. Não vamos ficar insistindo muito em cada um deles, a gente já falou muito disso no ano passado, dos 3 fatores deterministas que determinam o comportamento, a atitude de todo ser humano. Então, eu não tenho livre-arbítrio, não adianta eu lutar contra as forças da natureza, contra o meu instinto. Quer dizer, vai negar toda a resiliência, a capacidade que eu tenho de me superar, de nas maiores dificuldades eu conseguir sair delas. Para o determinismo, o ser humano já nascia determinado. Uma outra característica também básica do naturalismo é aquele amoralismo. Bom, vamos distinguir essa palavra aí, amoralismo. Primeiro vamos recordar um pouquinho que tem esse A aí é negação, como o I de imoral também é negação. Tem amoral e imoral. Só que o imoral é o que vai contra a moral. Isso aí é imoral, você não pode fazer isso aí. Roubar, por exemplo, é imoral. E determinadas atitudes nossas na sociedade são imorais. Determinados comportamentos são imorais, vão contra a moral vigente, os costumes, os usos, etc. Agora, a moral é que não tem nada a ver. É onde a moral não entra. A moral é uma palavra assim que é neutro em relação à moral. Não vai cometer uma inflação da moral, como o imoral. O amoral é neutro. Então, para o escritor naturalista,
ele é amoral. Não é a moral que vai julgar, né, o romance naturalista. Por isso que eles pintam e bordam, né? Estão totalmente livre para analisar, para fazer cenas mais cruéis para aquela época, as cenas mais degradantes. Hoje a gente não se escandaliza, mas imagina há 150, 170 anos atrás, né? Se há 60, 70 já escandalizava, imagina muito mais tempo, né? Por isso que esses autores naturalistas eram todos mal vistos para aquela sociedade de bem, a família, a religião e tudo mais, porque eles não tinham assim aquela moral entre aspas que a gente gostaria que tivesse, né? Esse é o moralismo aí. E então, como está aqui, tem uma observaçãozinha aqui na página 9 que eu gostaria de ler, que fala assim, ó, como dissemos, o naturalismo se abstém de juízos de valor moral ou ético. Agora, quanto às questões sociais, há um posicionamento crítico dos autores naturalistas na medida em que apontam as mazelas sociais numa crítica social mais explícita do que a verificada no realismo propriamente dito. É isso aí, né? Vocês lembram bem daquelas duas palavras. O que é explícito é que está claro. O implícito está oculto. Então, o realismo fazia uma crítica implícita. Agora, o naturalismo é explícito, é claro. Mostra mesmo realmente, ele vai no podre. O realismo tomava um certo cuidado quanto a isso. Bom, depois do amoralismo, nós temos aqui, eu já estou embaixo da apostila, na página 9, é o patologismo. O patologismo é aquela preocupação do naturalista em não analisar situações normais do comportamento. Ele vai no anormal. Ele vai nas situações mais degradantes da personalidade, aqueles comportamentos não normais das pessoas. E, finalmente, uma outra característica que cai muito em relação ao determinismo é a animalização do homem. O homem é um ser animal, instintivo, que vai se dirigir pelos seus instintos, não pela sua razão. Ele vai se dirigir muito mais pelos seus instintos. E a gente vê isso demais naquele livro lá do Cortiço, da Luiz de Azevedo, que vira e mexe, não tem uma página lá em que não vai ter alguma coisa de animalização do ser humano. Aí, na página 10 agora, eu já virei para a página 10, tem lá o que significa a palavra naturalismo para a gente não confundir com a natureza. Porque no romântico lá a gente vê muito o amor à natureza, a natureza exuberante, não vem daí não, olha aqui, ó. Vale aqui lembrar que o termo naturalismo caracteriza a doutrina filosófica que admite apenas as leis sobre a natureza como válidas. Natureza é natureza humana, ok? Não é essa natureza exuberante, florestas, não é isso não. Como descartando-se as concepções transcendentais ou religiosas. Assim, a estética naturalista nada tem a ver com a descrição da natureza, das florestas, o que o romântico fazia. Muito menos a exaltação das paisagens naturais. Trata-se de um retrato do homem e do mundo à luz das ciências naturais. Então, esse naturalismo é a natureza humana, não a natureza como, né, elemento geográfico, vamos dizer assim. Naturalismo vem daí, tudo bem? E agora, eu vou passar muito rápido aqui agora, as distinções entre realismo e naturalismo, está tudo muito claro aí na página 10, nosso tempo passa, pedem para a gente fazer vídeo de 10 minutos, não mais ou menos, eu já estou quase no 10. Mas aí eu vou dar uma olhada rápida com vocês, a comparação entre o realismo e o naturalismo. Esse quadrozinho aí já resume tudo na página 10, dá lá, ó, o realismo é o que eu já falei, começa na França com Madame Bovary em 1857 e o naturalismo com Thérèse Raquin do Zola em 1867, 10 anos depois. Tudo bem. Agora, para o realismo, romance documental, apoiado na observação. Já o naturalista faz romance experimental. O realista vê. O naturalista entra, vai dentro, não fica só vendo, ele penetra, certo?
Terceiro, ênfase no individual, para o realismo, sem desprezar, no entanto, o social, o homem como um ser racional. E o naturalista, ênfase no coletivo, é a coletividade que interessa. Daí o Cortiço, que vai falar de uma coletividade, Casa de Pensão também, do Aloysio de Azevedo, os personagens daquela pensão, e vai por aí. O quarto elemento aí, o homem como ser racional, para o realista. Racional, hein? Realista. Para o naturalista, o homem como um ser instintivo, guiado pelos seus instintos. Animal puro. O outro, no realismo, volta-se para a psicologia com a análise maior do interior das personagens. E o naturalismo, ele volta-se para a biologia, para a patologia, a anormalidade, né, o patológico, com a análise maior do exterior das personagens. Não vai fazer romance psicológico. É o exterior que interessa. Penúltima, as obras retratam e criticam as classes dominantes, a alta burguesia urbana, no realismo. Isso em Portugal também era isso, hein? Com essa de Queiroz. Agora, no naturalismo, as obras retratam as camadas inferiores, o proletariado, os marginalizados. Vai no povo mais humilde, vai na periferia, como se diz aí. E a última, as obras possuem, em geral, enredos não lineares, vai e volta, é o flashback, né? E desfechos um tanto imprevisíveis. Agora, para o naturalista, não. As obras possuem, em geral, enredos mais lineares. Tem romance naturalista que tem volta, mas a maioria não. Ou é muito pouco essa volta em comparação com o romance realista. E desfechos um tanto previsíveis, porque tudo pode ser explicado à luz da ciência, tudo está determinado, tá certo? Com esse quadrozinho, então, em distinções entre realismo e naturalismo, eu quero encerrar esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai ver, então, os principais autores naturalistas brasileiros, né? Começando, é claro, pelo maior deles, o Aloysio de Azevedo. Tudo bem? Eu vejo vocês amanhã, mudou a plataforma lá, espero que dê tudo certo, né? Nós vamos nos encontrar não mais no Skype, mas na outra plataforma lá no tal do Meet, entrar no Classroom. Até lá, espero que tudo dê certo. Tchau. Abração saudoso a todas e todos.